Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A mensagem que quero pregar hoje à noite, irmãos, hoje, quando eu estava me preparando para o culto hoje à noite, eu estava estudando e me preparando para pregar uma mensagem sobre o Natal, sobre o nascimento de Cristo. Eu estava me planejando trazer algumas mensagens sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, Ele pegou meu coração neste assunto, porque é uma área que eu vou confessar para os irmãos, que eu também tenho falhado. Não tenho feito como deveria fazer. E então Deus pegou meu coração e eu entendi que era isso que Deus queria que eu falasse hoje à noite. Como eu disse antes, no culto, no meio do culto, não é uma mensagem muito gostosa de saborear, porque acaba sendo um puxão de orelha para todos nós. Mas é uma mensagem que precisamos ouvir, que precisamos atentar e precisamos praticar. Então, eu espero que seja uma bênção na vida dos irmãos. Marcos, capítulo 16, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos todos juntos? E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Título da mensagem nesta noite é: A igreja não pode fracassar. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que deixa muito claro a nossa responsabilidade diante de Deus e diante de todas as pessoas neste mundo. Precisamos ir e pregar. É interessante que quando nós falamos que nós não devemos fracassar, como é o título dessa mensagem hoje à noite, irmãos, eu estou me referindo a algo que aconteceu com Israel, pois Israel fracassou. Deus, quando Ele chamou Abraão, e de Abraão fez promessas para ele, né? Deus lá no passado chamou um casal de idosos, resumindo aqui, e desse casal de idosos, Deus prometeu fazer da sua descendência uma grande nação. Só que esse casal de idosos não tinha filhos. E então, por meio de um milagre, aquele casal tiveram um filho, por nome Isaque, e através desse filho da promessa, Deus abençoou e veio formar a nação de Israel. E o plano de Deus para a nação de Israel, irmãos, era ser uma nação sacerdotal. Israel, Deus, diante dos mandamentos que Deus deu, dos regramentos, dos costumes, da cultura, de tudo que Deus havia estabelecido para Israel, Israel vivendo aquilo, cumprindo aquilo, deveria ser luz diante das nações. Eles foram estabelecidos por Deus para ser a nação que deveria influenciar o mundo para trazer o mundo para Deus. A maneira com a qual Deus havia estabelecido de Israel ser luz para as nações era de uma maneira centrípeta. O que é isso, pastor? Que palavrão é esse? Era trazer as nações para Israel, trazer as nações para Jerusalém, para adorarem o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, Deus vivo e verdadeiro, trazendo eles para servirem ao Senhor, para se converterem da sua idolatria, se converterem da sua maldade e perversidade, para crerem e viverem para a glória do Senhor ali em Israel. Só que temos um problema, um fator chamado pecado que atrapalha tudo. E Israel acabou fracassando nessa missão de trazer as nações para Deus. Israel, ele escolheu, ao invés de obedecer, de cumprir os mandamentos, apesar que fica claro para nós quando nós estudamos o plano de salvação, a doutrina da salvação,
que é impossível nós cumprirmos todos os mandamentos porque nós somos pecadores. O nosso coração está corrompido, então nós não podemos cumprir todos os mandamentos. Se a salvação fosse por obediência, ninguém iria se salvar. Porque Tiago fala que quando, por exemplo, se você pega os 10 mandamentos, e se você tenta cumprir todos eles e falha em um, esse que você falhou, você é culpado de todos os outros. Então é impossível o homem ser salvo pela obediência. Então, Israel, obviamente, estava fadado ao fracasso, porque Israel precisava ser regenerado, precisava ser transformado. Então, quando Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele não veio para estabelecer o reino prometido para Israel. Ele virá um dia, ele estabelecerá esse reino, mas ainda é futuro. Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, Jesus veio para cumprir o plano de Deus para salvar a humanidade pecadora. A humanidade que estava longe de Deus, caminhando a passos largos para o inferno. Então Jesus na cruz cumpre o plano de Deus, morrendo por nós pecadores, e agora, através da fé em Cristo, através da fé na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, o pecador, ele é salvo da condenação eterna. Através de Jesus, Deus, então, forma um novo povo. Que novo povo é esse? A igreja. De pessoas selecionadas não por sua etnia, por sua cultura, por sua raça, língua, idioma, nada disso. Mas agora Deus separa para si um povo regenerado, um povo que nasceu de novo, um povo que foi transformado pela fé em Jesus Cristo. E esse povo é a igreja. Agora, irmãos, a missão da igreja não é trazer pessoas como Israel. Israel não era para ir pelas nações, pelo contrário, era para trazer. Lembra a rainha de Sabá? Salomão? Quando Salomão chegou no auge do seu poder, do seu governo, a rainha de Sabá saiu da sua terra e foi até Jerusalém para conhecer Salomão e a sabedoria de Salomão. Era aquilo que Deus havia planejado para Israel, aonde as nações iriam vir para se converterem ao Deus vivo e verdadeiro. Mas agora com a igreja não é para trazer, a igreja é para ir. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja, Samuel, não é ficar sentado no banco ouvindo. A missão da igreja não é só estar recebendo bênçãos. A missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Enquanto a missão de Israel é centrípeta, trazer as nações até Deus, a missão da igreja, ela é centrífuga, ela é ir. A igreja, ela sai do centro, ela vai até onde as almas estão para levar o evangelho, com a missão de agregá-las ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, irmãos, a igreja está fracassando na sua missão, assim como Israel fracassou. Tanto no sentido de corpo, a igreja está fracassando, a igreja está deixando de enviar missionários. Tem igrejas que não contribuem para missões, nada, Beto. E quando a igreja para de contribuir para missões, para de enviar missionários, ela fracassa. Mas também tem igrejas que estão fracassando em ir, na onde é a sua comunidade, aonde é a sua Jerusalém, de ir pregar o evangelho. Como corpo estamos fracassando e também como indivíduos. Como indivíduos, irmãos, estamos muito mais preocupados com as coisas desta vida do que com as coisas eternas. Estamos mais preocupados com os nossos empregos,
com as nossas finanças, com a nossa estabilidade e status social, do que com as coisas que realmente têm valor, que são as coisas eternas. Muitos crentes estão escolhendo viver assim como Israel escolheu, estão escolhendo viver segundo o seu coração mau, enganoso, e acabam sendo inutilizados para a obra de Deus, porque estão distraídos e acabam fracassando na missão de evangelizar. Eu estava ouvindo uma mensagem sobre evangelismo, e o pastor mencionou que de todos os crentes que se convertem ao Senhor, apenas 5%, Beto, 5% de fato evangeliza, fala de Jesus. Irmãos, eu não sei de onde esse pastor tirou esses dados, mas se esses dados são verídicos, é muito pouco. Pensa, Beto, de 100 crentes, apenas 5 falam de Jesus. E esse pregador ainda aumentou, ainda foi além. Ele mencionou que desses 5%, apenas 2% são ganhadores de almas. Meus amados, é muito pouco. Precisamos fazer mais. Nós não podemos fracassar, tanto como igreja, como corpo de Cristo, como indivíduos. Não podemos fracassar. E hoje à noite, irmãos, a mensagem que quero trazer é justamente, eu quero mostrar para os irmãos 3 razões pelas quais nós não podemos fracassar. Fracassar é uma palavra forte, porque nós não queremos fracassar. Sabe, você quer fracassar no seu trabalho? No seu casamento? Na sua vida financeira? Nós não queremos nisso, irmãos. Nós queremos sucesso. Olha que palavra mais bonita é essa, não é? Mas, irmãos, se nós não acordarmos, se nós não despertarmos, a igreja vai fracassar. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para as profecias do tempo do fim, nós vemos que a igreja, de modo geral, ela vai fracassar. Ela vai falhar na missão de ir por todo mundo. Mas isso não significa que nós temos que estar dentro dessa estatística, Samuel. Na verdade, nós não podemos, nós temos que fazer de tudo para não estar nessas estatísticas. Nós precisamos ser como a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja missionária. Uma igreja que amava missões, que amava almas perdidas, que enviava missionários, que estava constantemente evangelizando e pregando o evangelho. É essa igreja que agrada o coração de Deus. Daquelas 7 igrejas da Ásia mencionadas em Apocalipse 2 e 3, esta é uma das poucas igrejas, para não dizer a única igreja, em que Deus não achou defeito, Deus só lhe rendeu elogios. E é esse tipo de igreja que essa igreja precisa ser. É esse tipo de igreja que eu quero pertencer. É um tipo de igreja assim que eu quero pastorear e ser pastoreado. E eu tenho certeza que esta verdade se aplica a cada um de nós nessa noite. Então, nessa noite, irmãos, por que não podemos fracassar? Em primeiro lugar, porque essa é a missão da igreja. No texto que nós acabamos de ler, de Marcos 16, 15, diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos aplicar aqui as regras de hermenêutica, de interpretação bíblica. Quem está falando aqui nesse texto? Jesus. Para quem Jesus está falando? Para os seus discípulos. E eu pergunto, aqui na igreja, quantos são discípulos de Jesus? Então Jesus está falando isso para você também. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Irmãos, ir por todo mundo e pregar o evangelho é um mandamento do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. O verbo pregai
está conjugado no modo imperativo que exprime uma ordem: ide e pregai. O ide faz parte do mandamento, mas a ideia aqui é: por onde você for, pregue o evangelho. Jesus Cristo está dando a ordem aos seus discípulos que por onde eles fossem, se eles fossem pescar, se eles fossem, não sei qual outro tipo de trabalho que eu poderia, cultivar a terra, se eles fossem na sinagoga, se eles fossem no templo, independente aonde eles fossem, se fosse para a escola, por onde eles iam, eles tinham que pregar o evangelho. E nesta noite, meus amados irmãos, é isso que Deus quer de nós. Ele quer que por onde nós vamos, nós preguemos o evangelho. Samuel e irmã Silvani moram e trabalham na fazenda. Lá no trabalho, vocês devem evangelizar. Lá na fazenda. Talvez os irmãos que moram na zona rural podem dizer assim: mas pastor, a gente vem na igreja 2, no máximo 3 vezes na semana, e olha lá, né? Como que eu vou evangelizar? Irmãos, nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão, chamada smartphone. Você pode evangelizar enviando mensagens evangelísticas. Você pode fazer. Você pode fazer isso. Você pode falar de Jesus no horário de almoço, no trabalho. Talvez na hora do trabalho fique um pouquinho complicado, né? Separar. Eu trabalhei na fábrica de sapato. E ali, pauleira, produção. Ficava complicado a gente ficar conversando na hora do trabalho. Mas ainda nós arrumávamos um jeitinho de falar de Cristo quando precisava. Já falei diversas vezes na hora do trabalho. Mas eu gostava mesmo de evangelizar na hora do almoço. Que eu tinha tempo para fazer isso. Então, irmãos, precisamos arrumar tempo. Arrumar oportunidades para pregar o evangelho aonde nós vamos. Mas sabe por que muitos não falam de Jesus? Essa pergunta ela é impactante, irmãos. Por isso que eu falei que é uma mensagem que não é muito boa de ouvir, mas é necessário ouvir. Amém, irmãos? Por que muitos não falam de Jesus? Jesus ele responde isso para nós em Mateus 12, 34, onde ele diz assim, olha: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Irmãos, isso vale tanto para crentes quanto para perdidos. E falando para crentes em Cristo, para salvos, nós vamos falar mais daquilo que o nosso coração está cheio. Se o seu coração está cheio de seriados da Netflix, é isso que você vai mais falar. Se o seu coração está cheio de futebol, é isso que você vai falar mais. Mas se o seu coração está cheio da palavra, cheio de Jesus em abundância, é dele que você vai falar mais. Então, muitos crentes estão fracassando em falar de Jesus porque não, estão deixando de alimentar seu coração. Estão negligenciando a palavra, estão negligenciando o seu tempo com Deus, estão negligenciando a comunhão, estão negligenciando as coisas eternas. Por isso estão fracassando. Estão dando prioridade às coisas mundanas, às coisas terrenas, às coisas que são passageiras. Mas, irmãos, o que vale a pena são as coisas eternas. Eu já contei essa ilustração aqui, mas ela encaixa muito bem aqui. Peço permissão para contá-la mais uma vez. Uma jovem chegou na sua mãe e pediu para ela se ela poderia ir em uma festa com seus amigos da escola. A sua mãe virou para ela e disse: olha, lá nessa festa, a primeira coisa que ela perguntou: olha, suas amigas conhecem Jesus como seu Salvador? Ela disse: a fulana, ela vai na igreja de vez em quando com a avó dela. E nessa festa, a música que vai estar lá, é uma música que louve e glorifica a Deus? Mãe, eu acho que não.
E a conversa que vai ter lá naquela festa lá, melhor, naquela festa vai ter bebidas alcoólicas? Ou só refrigerante? Mãe, eu acho que vai ter bebidas alcoólicas lá. Aí ela virou e disse assim: filha, deixa a mãe terminar de arrumar o almoço, e logo depois a gente volta a conversar. Pode ser? Ela falou: tudo bem, mamãe. E nisso ela terminou de arrumar, chamou todo mundo sentou na mesa, né? Fez igual nós faz lá em casa quase todo dia, né, amor? Claudiné grita, né? O almoço está pronto. Aí todo mundo vai e senta à mesa para almoçar. Né? E aí, a mãe arrumou o almoço do marido, arrumou o almoço da irmã menor, daquela jovem. E quando foi arrumar o almoço da jovem, ela foi lá no lixinho da pia, jogou no prato dela e ofereceu para a jovem. Quando ela ofereceu, a jovem, espantada, perplexa, disse assim: mãe, a senhora está ficando doida? A senhora está colocando lixo para mim comer? A mãe virou para a filha e falou assim: filha, se você não toma cuidado, se você não se importa com aquilo que entra no seu coração, certamente você não deve se importar com aquilo que entra no seu estômago. Agora eu pergunto: o que é mais importante, aquilo que entra no estômago ou aquilo que entra no coração, espiritualmente falando? Aquilo que entra nos nossos corações. Então nós precisamos ter critérios com aquilo que entra no nosso coração, com aquilo que nossos olhos que nós estamos colocando os nossos olhos, os nossos ouvidos, que nós estamos investindo o nosso tempo. Precisamos tomar cuidado, porque, irmãos, tudo que nós vemos, tudo que ouvimos, está alimentando o nosso coração. Agora eu pergunto: a maior parte é lixo ou a maior parte é o bom alimento de Deus para a nossa alma? Irmãos, precisamos ter critérios. Precisamos tomar cuidado com o que entra no nosso coração, porque isso vai determinar nossas atitudes, vai determinar para o caminho que nós estamos seguindo. E se não estamos falando de Cristo, é porque nossos corações não estão cheios de Jesus. Estamos distraídos com as coisas, com os embaraços dessa vida, perdendo tempo e nos esquecendo das coisas mais importantes, que são as celestiais. Mas, irmãos, nós não podemos ficar distraídos. Nós precisamos acordar. Porque Ezequiel 3,18 diz assim, olha, preste bastante atenção no que eu vou ler aqui para você. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ezequiel 3,18. Se você se cala, se você não fala de Jesus, quando você chegar lá no céu, no tribunal de Cristo, que vai acontecer, pode ter certeza disso, porque a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, esteja certo, como o dia de hoje, como você está aqui dentro desse templo, que você vai estar diante de Cristo um dia. E Ele vai cobrar, Ele vai requerer da sua mão as almas que você teve a oportunidade de falar de Jesus, mas não falou. Em segundo lugar, nós não podemos fracassar, porque o único que ganha com o nosso fracasso é Satanás. Satanás é o grande inimigo do reino de Deus, irmãos. Satanás é um ser maligno que tenta a todo custo impedir a obra de Deus. Ele tenta. Colocando numa linguagem militar, a guerra já está vencida por Jesus. Mas existem várias batalhas. E muitas batalhas Satanás acaba vencendo em nossas vidas. Satanás, ele decretou guerra contra a humanidade.
E ele quer enganar o máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas sejam enganadas, não creem em Jesus e acabam sendo condenadas ao lago de fogo por toda a eternidade. Assim como o Espírito Santo está trabalhando para convencer o pecador do juízo, da justiça, do pecado, o diabo trabalha para enganar as pessoas, para que o Espírito Santo não ilumine seu entendimento, para que quando isso acontecer, elas continuem cegas. Para que quando alguém chegar e evangelizá-la, elas não creiam em Jesus. Satanás está trabalhando, e ele está fazendo de tudo para enganar essas pessoas. Sábio, e uma das maneiras que Satanás usa para enganar pessoas, muitas vezes é através de igrejas. Nem toda igreja, meu amado irmão, é a igreja de Cristo. Porque o que muitos estão oferecendo aí fora, não é o evangelho de Cristo. Estão oferecendo riquezas, cura física, libertação de demônios, mas não estão oferecendo Jesus Cristo para a salvação de almas. E Satanás está usando essas igrejas para enganar pessoas e conduzir o máximo de pessoas ao inferno. Porque o único que salva, meus irmãos, a promessa de Deus para nós não é material, não é física. Jesus não veio há 2000 anos atrás para prometer riqueza, casa própria. Não, irmãos. Sucesso financeiro da empresa, não. Jesus veio há 2000 anos atrás para salvar almas, para salvar pecadores, para conduzi-los ao céu. E quando nós, irmãos, fracassamos, quem ganha é só Ele. E você acha que Ele não está trabalhando com os crentes, querendo inutilizar os crentes? Você está enganado. Ele está trabalhando e tenta inutilizar você. Mas Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe, Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele sabe aonde Ele vai jogar o dardo dEle, a flecha dEle inflamada, para tentar nos matar, para tentar nos enganar. Ele sabe aonde Ele coloca a armadilha. E o objetivo de Satanás é que você tire os olhos de Jesus. Porque quando você tira os olhos de Jesus, você naufraga. E é isso que ele quer. Que você morra afogado. Satanás, ele quer que os crentes se afundem no lamaçal do pecado. Ele quer fazer com que os crentes cobicem os prazeres deste mundo de trevas. Que os crentes estejam mais preocupados com as necessidades físicas do que com as necessidades espirituais. Ele quer que cada crente esteja mais focados nas coisas terrenas, temporais, do que nas coisas eternas, do que em Jesus. Romanos 13:11 diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Sabe o que Paulo está falando aqui? Nós não podemos dormir no ponto. Nós somos mineiros, e reza a lenda que o mineiro não perde o trem. Mineiro chega um dia antes, mas não perde o trem. Reza a lenda isso, né? Então, espiritualmente falando, irmãos, nós não podemos dormir no ponto. Nós não podemos perder o trem. Nós precisamos, irmãos, estar bem alertas, vigilantes, porque Jesus Cristo está voltando. É isso que Paulo está falando. Já é hora de acordarmos para a vida. Porque o Mestre está chegando para nos levar para casa. E falando em despertar do sono, eu me lembrei de um filme. Eu aprendi com o pastor Roberto que exemplos de filme, às vezes, não é bom. Mas, às vezes, até ele mesmo usava. Então, eu peço liberdade aqui para usar esse exemplo aqui com os irmãos. Tem um filme que chama Clique.
Já assistiram? Já assistiu? Já? É do meu sósia que fala? Meu sósia é o Adam Sandler, né? Alguém falou para mim uma vez que eu pareço com ele. Né? Falei, não é eu que pareço com ele, é ele que parece comigo. É diferente. Brincadeiras à parte aqui. Naquele filme Clique, Adam Sandler, ele interpreta Michael Newman. Ele ganha um controle remoto, dona Gilda, que controla o tempo. E aí ele começa a usar isso para evitar confrontos com a esposa ou com os filhos. Ele avançava no tempo para passar aquilo e não ter aquele problema. Mas também ele usava também o controle para passar para frente. Quando ele soube que ia receber uma promoção, ele apertou para avançar e passou 1 ano. E de repente ele, uau, nossa, perdi 1 ano da minha vida. Aí ele descobriu que o cachorro tinha morrido, enfim, muita coisa estava acontecendo na vida dele. Só que o problema é que o controle ele tinha uma programação de memória. E aí todas as vezes, ele gravou as vezes que ele mais usava e começou a avançar a vida dele no modo automático. E aí, no final de tudo, né, ele foi avançando, avançou uma promoção lá que ele ia se tornar o CEO da empresa, avançou 10 anos da vida dele, perdeu 10 anos da vida dele. E aí, quando ele acordou para a vida, ele tinha perdido a esposa, tinha perdido os filhos, tinha perdido tudo que importava de fato para ele. Irmãos, nós não podemos, né, esse filme aí nos mostra, né, que nós não podemos ficar dormindo ou levando as coisas no modo automático. Porque se a gente dorme demais, espiritualmente falando, se a gente entra no modo espiritual automático, nós vamos perder muita coisa preciosa. E na hora que a gente acordar, pode ser tarde. Quando a gente olhar para trás e falar, poxa vida, eu perdi tanto tempo na minha vida e insisti em nenhuma coisa que não me trouxe benefício nenhum. E Deus nos chama a despertarmos do sono antes que chegue esse momento, de olharmos para trás e achar que tudo está perdido. Ainda há tempo para consertar o resto das nossas vidas. Ainda é tempo. Então, meu irmão, acorde antes que você perca coisas importantes em sua vida por falta de comunhão sincera, verdadeira, genuína com Deus vivo e verdadeiro. E quando você está dormindo, quando você entra no modo automático, o único que está ganhando é Satanás, porque ele está ganhando territórios e está acabando com a sua vida. Terceiro lugar, a igreja não pode fracassar, porque Cristo é a única esperança para este mundo. Romanos capítulo 10, versículo 13 e 14 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Nós não podemos ignorar, irmãos, a realidade e a verdade sobre a condição humana. Muitos crentes não estão pregando o evangelho porque estão ignorando a realidade sobre a vida espiritual, a condição espiritual dos perdidos. A Bíblia deixa claro, irmãos, que as almas perdidas, aqueles que não têm Cristo como seu Salvador, estão completamente separadas de Deus por causa do pecado. Estão espiritualmente mortos diante de Deus. Estão cegadas e escravizadas por Satanás e condenadas a viver a eternidade longe de Deus no lugar chamado Lago de Fogo. Essa é a condição das pessoas que não têm Jesus. O que as pessoas precisam, o que seus filhos precisam. Nós temos filhos pequenos como a Sara, a Bia, a Giovana está chegando, o Luiz, o Davi. Meus amados, não é porque são filhos de crentes que eles já são salvinhos, não. Eles precisam crer em Cristo, eles precisam aceitar Jesus como seu Salvador. E se nós não investirmos as nossas vidas nos nossos filhos, eles vão morrer, vão para o inferno. A coisa mais importante não é fazer faculdade.
A coisa mais importante não é casar bem casado. A coisa mais importante é ter Jesus como seu Salvador. Invista na vida dos seus filhos. Invista na vida daqueles que você ama. Você precisa entender que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia, se eles não receberem Jesus como seu Salvador, infelizmente, eles vão para o inferno. E Deus salvou você para que você tenha esse privilégio de conduzir aqueles que você ama até Cristo, levando Jesus, falando do amor de Deus. Não negligencie a condição espiritual dessas pessoas. Essas pessoas precisam mais do que alimento, mais do que roupa, mais do que lugar para dormir, mais do que recursos financeiros, mais do que saúde. Elas carecem de Jesus. Só Jesus pode transformar a vida dessas pessoas. Só Jesus pode salvar e dar o céu como morada eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então qual é o único caminho para o céu, irmãos? Jesus. Nossos familiares precisam de Jesus. Sávio, Dona Nilze, precisa de Jesus. Sordino precisa de Jesus. O Saulo, família do Saulo precisa de Jesus. Dona Márcia, o senhor Guilherme, precisam de Jesus. Nós, irmãos, temos essa responsabilidade de levar Jesus até eles. Com amor, com compaixão, com um peso no coração para a vida deles. Fale de Jesus. Eu já estou concluindo, irmãos. Já estou finalizando aqui. Conta essa história de uma missionária, o nome dela é Amy Carmichael. Essa missionária é uma missionária irlandesa que trabalhou na Índia no final do século XIX e no começo do século XX. Ela sugeriu a um pintor que pintasse um quadro que demonstrasse a realidade espiritual das pessoas, das almas sem Cristo. E ele pintou esse quadro. E nesse quadro ilustra a vida espiritual das pessoas da seguinte maneira. Nesse quadro contém filas e mais filas de pessoas, vindas de todos os lugares, pessoas que estão cegas e caminhavam em direção a um abismo. E quando se precipitavam no abismo, gritavam de terror tentando agarrar o ar. Na borda do grande abismo, havia um pequeno grupo de pessoas tentando avisar as multidões do grande perigo, mas eram tão poucas que muitos passavam por elas sem ser abordadas. Então, em uma parte do quadro, longe do terror das fileiras das almas que caminhavam em direção ao abismo, havia um grupo de pessoas debaixo de uma árvore. Eram muitas, mas elas estavam de costas para o abismo, distraídas, estavam fazendo grinaldas de flores. Havia um outro grupo, terceiro grupo, que sabendo da necessidade, gostariam muito de ir às fileiras para avisarem do perigo iminente. Porém, eram constantemente desanimadas pelos familiares e amigos que estavam fazendo grinaldas de flores. E nesse quadro no céu, estava a voz do Senhor que trovejava dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Neste cenário deste quadro, irmãos, qual grupo de pessoas você pertence? Você faz parte do grupo que ignora a realidade espiritual das almas sem Cristo
e estão distraídas fazendo grinaldas de flores? Ou você faz parte do grupo que sabe da necessidade, entende a necessidade, mas ignora a urgência, e dá ouvidos para aqueles que não querem fazer nada? Ou você faz parte do grupo que está trabalhando para salvar almas do abismo? Que grupo você faz parte? Eu quero fazer parte daquele grupo que está trabalhando incansavelmente para salvar almas desse abismo. E esse abismo tem nome, é inferno. Infelizmente, Deus ele é justo, irmãos. Deus ele não faz vista grossa para o pecado. E o salário do pecado é morte. O salário do pecado é condenação. Mas louvado seja Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos levar Jesus para essas pessoas. Precisamos pregar o Evangelho antes que seja tarde demais. Concluindo, irmãos, a igreja não pode fracassar. Há muito o que fazer, há muita coisa em jogo. E nesta noite, Deus te chama a abandonar as distrações e a se colocar à disposição do Senhor, para que almas possam conhecer a Jesus Cristo. Nós não podemos ser egoístas a ponto de nos calar e negar a oportunidade para as pessoas de receberem Jesus, de aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como o texto de Romanos diz: como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Precisamos ir, precisamos pregar, precisamos falar. Por onde formos e aonde estivermos, Deus quer que nós sejamos instrumentos para falar do amor de Deus.